Fala pessoal, tudo bem? Vamos aos resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado tivemos 4 jogos. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 1-0. No Maracanã, o Fluminense, com menos um jogador, praticamente o jogo todo, consegue uma vitória heróica sobre o Bahia por 2-1. No Castelão, o Fortaleza bateu o Atlético Mineiro por 2-1. Fechando os jogos do sábado, o Cruzeiro ganhou São Paulo por 1-0 em Minas. No domingo, o choque entre os líderes deixou o Botafogo em ótima situação na tabela. Com o gol de Tiquinho Soares, o time da Estrela Solitária passa pelo Palmeiras por 1-0 na Casa do Verdão. Já na Arena do Grêmio, os donos da casa atropelaram o Curitiba, deixando a equipe cada vez mais no fundo do poço na última colocação do Brasileiro. Com essa vitória por 5-1, o Grêmio assume a vice-liderança do Campeonato Nacional. Já o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro sem público e se recupera no campeonato, assumindo a terceira posição. O Bragantino bateu o Goiás por 2-0 em Bragança Paulista. O Internacional chega a 20 pontos no campeonato, subindo 2 posições após a vitória sobre o América Mineiro em Minas Gerais. Ao final dos jogos desse fim de semana, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: em primeiro lugar, o Botafogo com 30 pontos, colocando 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O Grêmio assume a vice-liderança com 23 e o Flamengo com 22 fica na terceira posição. Fechando o G4, o Palmeiras, que perdeu 2 posições com a derrota para o Botafogo, ficando com os mesmos 22 pontos. Em quinto lugar ficou o Fluminense com 21 pontos e na sexta o Internacional com 20. Na sétima posição apareceu o Bragantino com 20 pontos, e o oitavo, Fortaleza, também com 20 pontos, e na nona, o Atlético do Paraná com 19. Em décimo, o Atlético Mineiro com os mesmos 19 pontos, mas com uma vitória a menos que o Clube do Paraná. Em 11º lugar aparece o São Paulo com 18. Em 12º lugar aparece o Cruzeiro com 17. O Santos fica com a 13ª posição com 13 pontos. Já o Bahia aparece em 14º com 12. O Corinthians vem na 15ª posição com 12 pontos. O Cuiabá, que fecha a rodada amanhã contra o Vasco da Gama, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, também com 12 pontos. Abrindo a zona da degola aparece o Goiás com 11 pontos na 17ª posição, seguido pelo América Mineiro com 8 pontos. Já o Vasco da Gama com 6 pontos é o 19º colocado e fecha a rodada amanhã contra o Cuiabá em São Januário. Na lanterna do campeonato aparece o Curitiba com apenas 4 pontos na 20ª posição. Vasco e Cuiabá fecham a rodada em partida que será realizada em São Januário às 21 horas.